Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem assentar, em nome de Jesus. Então, amados, para fixar, Isaías capítulo 4, verso 1 diz assim: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Amém? Igreja, se tivesse que dar um título para a pregação dessa noite, seria: precisamos ser uma igreja bíblica. Amém? Queria falar um pouco sobre a igreja do Senhor, o papel da igreja do Senhor, o papel da igreja de Cristo, a qual eu e você estamos inseridos. Você sabe que o termo igreja, ele aparece no início do Novo Testamento, no início da igreja de Cristo. Se você pegar a etimologia da palavra igreja, do grego é a palavra eclésia, que ela traz, amados, um sentido de os chamados para fora. Ou seja, os que são chamados de dentro para fora. Logo, nós entendemos que é o nosso papel influenciar e não sermos influenciados pelo mundo. Então, nós nos enchemos de Deus, nos enchemos do Espírito Santo, somos capacitados por Deus através da sua palavra e por meio da oração e da revelação do Espírito, e nós saímos para o mundo para influenciarmos o mundo. E não pode ser ao contrário. A igreja de Cristo não pode ser influenciada pelo mundo. E é com muita tristeza que eu digo, amados, que nós estamos percebendo essa inversão de propósito. A igreja, ao invés de influenciar, e eu não quero generalizar, algumas igrejas estão sendo influenciadas por essa água suja, por essa água imunda, que está presente naqueles que servem a Satanás. E igreja, amados, o conceito de igreja não está associado a um evento, ou a um show, ou a um prédio. Esse não é o conceito de igreja. O conceito de igreja, assim como eu disse, a etimologia da palavra, os chamados para fora, igreja é um povo que foi chamado por Deus, separado desse mundo e que agora vive sobre o governo e a direção do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse é o conceito de igreja. Igreja não é 4 paredes. Igreja não é evento. Igreja não é um show. Esse não é o conceito de igreja. A igreja, ela tem o papel de anunciar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Deus, de levar esse poder transformador que vem do Espírito Santo, que capacita nossas vidas, que é muito diferente do que tem acontecido com a igreja contemporânea. A igreja contemporânea, ou a igreja atual, ela tem focado muito em outros propósitos. Ela saiu do caminho. Ela está se desviando do propósito, porque a igreja contemporânea, ela foca em eventos, ela procura ter visibilidade, ela procura engajamento e a autopromoção. É isso que a igreja tem procurado. É para isso que a igreja tem gastado os seus esforços nos dias atuais. Não é para se preparar, se capacitar, se encher de Deus, se aprofundar nas Escrituras e ser enviado pelo Senhor Jesus. Não! A igreja atual se preocupa mais com visibilidade e engajamento. E é com muito pesar que eu digo isso para vocês. Ela busca trazer a autopromoção. E hoje, amados, nós vemos que muitas pessoas, elas têm buscado as igrejas, ou a igreja de Cristo, para se socializar, não para ser transformado ou transformada pelo poder de Deus. Então as pessoas, de alguma forma,
querem dizer que fazem parte de uma igreja ou de uma religião para poderem se socializar, ter com quem conversar, ter com quem fazer o happy hour depois dos cultos. As pessoas têm procurado isso. E eu vou ser bem sincero, é nítido, amados. Nós percebemos que em muitas igrejas as pessoas sentam nos bancos e elas ficam inquietas, porque não vêm buscar o Senhor Jesus, não vêm se prostrar e se arrepender dos seus pecados, não vêm receber uma palavra transformadora, mas não, vêm porque querem se socializar, querem, de alguma forma, ter alguém para conversar. E hoje há uma dificuldade tremenda para que as pessoas cheguem na igreja, sentem e se concentrem no que está sendo cantado, se concentrem no que está sendo ministrado. A palavra entra por um lado do ouvido e sai pelo outro. E você vê que quando acaba o culto, as pessoas correm. Para onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos para a pizzaria, hoje nós vamos para o cinema, hoje nós vamos para aquele lugar. Ninguém levanta e diz assim: irmão, eu vou para a sua casa e lá nós vamos orar. Ninguém diz isso. Ah, vamos comer uma pizza. Ah, não, vamos para o cinema. Ah, não, vamos ver aquele teatro. Quem foi o último cristão que quando terminou o culto, olhou para você e disse assim: eu vou para a sua casa e lá nós vamos orar, porque eu sei que você está abatido. Ou vamos para a minha casa, porque eu quero que a glória de Deus se apodere de todos os cômodos, de cada centímetro da minha casa. Então, amados, não falo isso para vocês com alegria. É com peso do temor e tremor do Senhor Jesus, da sua palavra. E hoje eu tenho dito assim para o Senhor: Senhor, para mim está sendo cada vez mais difícil lutar contra esse movimento, lutar contra essa teologia que está sendo ministrada, porque a palavra que o Senhor me deu há 20 anos atrás vai contra tudo isso, Senhor. E esse mundo, as pessoas não querem mais, Senhor, não querem mais ouvir, não querem esse evangelho transformador. Elas buscam, como eu disse, a igreja contemporânea, ela está focando em eventos, ela quer visibilidade, ela quer engajamento, ela quer autopromoção, ela busca se socializar e não se transformar. Será que em algum ponto da nossa caminhada, irmãos, nós nos perdemos e sem perceber, porque o inimigo ele é sutil, ele é astuto, ele é oportunista, ele faz com que a igreja de Cristo se torne um lugar confortável, um lugar ótimo para sentar e ouvir uma palavra, porque quando eu estou na igreja é bom porque eu choro muitas vezes. Eu quero dizer para você que choro não vai levar ninguém para o céu. Choro, muitas vezes, não comove o coração de Deus. Chorar na presença de Deus não garante salvação. O que garante a nossa salvação é a transformação das nossas vidas. É ser transformado de dentro para fora e vice-versa. É ter o nosso coração, assim como o cestinho de Moisés, betumado por dentro e por fora, para que não entre as águas imundas desse mundo dentro do nosso coração, em nome de Jesus, aleluia. Então, amados, nesses últimos dias tem sido muito difícil permanecermos de pé pregando esse evangelho. Nós vemos uma onda muito grande, de um movimento muito grande, que está a ponto de engolir a igreja de Cristo. E você é um simples servo. Eu não sei se você tem sentimento, se você tem essa preocupação. Se você não tem, ore a Deus, porque nós estamos vendo os últimos dias. Só que assim como o Espírito Santo tem falado no meu coração, mesmo estando bagaçado por tanta perseguição, tantos problemas, o Espírito Santo tem me tocado. E por mais que seja difícil, eu tenho dito para mim assim: não desista agora, porque não é tempo de desistir. Se preocupe e olhe somente para mim, diz o Senhor.
E o Senhor está dizendo para você, não importa o tamanho da sua luta, quem está te perseguindo, o que estão falando de você, Deus, igreja, para o seu Deus, em nome de Jesus, aleluia. Olhe para Deus, igreja. E agradeça a Deus, porque talvez você não tenha aquilo que a sua carne pede, aquilo que muitas vezes você tem pedido, mas agradeça a Deus, porque você tem 2 pernas para andar, você tem 2 braços para trabalhar, e não tem faltado pão em cima da sua mesa. Glorifica a Deus e agradeça por isso em nome de Jesus. Sabe o que agrada o coração de Deus, igreja? É você ser grato a Ele, pelos pequenos detalhes. Nada contra o testemunho dos irmãos. Como me alegrei com o testemunho do irmão Bruno. Irmão, eu sendo homem, vejo que você é mais do que merecedor, a Rociane, o Samuel, a família, imagina Deus. Se eu me alegro com a conquista do irmão, imagina Deus, igreja. Isso mostra que nós somos cristãos. Quando você vê o seu irmão prosperando, conquistando, ao invés de você sentir inveja, você se alegra. E você diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem olhado para os seus filhos, para a sua igreja. Quem sabe o próximo não pode ser você? O Senhor abençoar você com uma casa, com um carro, ou com um novo emprego, para você ganhar o dobro ou o triplo, não importa. Mas só que para isso, o Senhor pede para você, nessa noite, não se deixe levar por esse movimento que tem invadido o coração de muitos, mas volte para o primeiro amor, para o rudimento da doutrina, para a oração, para o jejum, para as lágrimas. Você não precisa provar para as pessoas que você está fazendo a obra, irmãos. Eu vejo a preocupação de alguns chegarem dizendo assim para o outro, olha, teve aquele movimento, mas eu estava lá, tá? Vocês foram fazer aquilo, mas eu estava lá. Olha, se justificando. Você não precisa se justificar para o homem. Quem te justifica é Deus. Porque ninguém conhece o seu particular, onde você trabalha, o que você faz, como você se dedica para levar o evangelho do Senhor. Falhamos, sim, muito. Mas o Senhor é quem te justifica, aleluia. Mas o que, amados? Isaías capítulo 4, verso 1, tem a ver com tudo isso que eu disse até agora. Irmãos, tem muita coisa, na verdade tudo. O texto começa dizendo, preste atenção aqui em mim. Isso vai contra a teologia padrão, a teologia universal. E 7 mulheres. Quem são ou que pode ser essas mulheres? Lá no livro de Gênesis, amados, capítulo 3, a sentença de Eva, após juntamente com Adão comerem do fruto proibido no jardim, foi a sentença de Deus para Eva. Olha só. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mais uma vez, estou falando da Eva, a mulher Eva. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A sentença da mulher como punição divina, a princípio, no caso, se referindo a Eva, amados, foi que tanto para ela gerar ou dar à luz, como para as mulheres que viriam posteriormente a Eva, seria que ela daria à luz, mas por meio da dor, sentindo dor, as contrações, que dizem que a ciência explica que é uma das piores dores que se pode sentir. Nós, como homens, talvez não resistiríamos o que as mulheres são capazes de suportar na hora de um parto. E aí você vê o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele escreve assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Paulo está trazendo mais uma simbologia, porque da mesma forma que a sentença da mulher Eva foi para que ela pudesse gerar um filho, dar à luz, ela sentiria dor, as contrações. Paulo traz essa simbologia, que quando ele está com os irmãos da Galácia, ele diz que enquanto Cristo não é gerado neles,
enquanto ele não vê a transformação de vida, o caráter sendo transformado, ele traz no sentido figurado que ele também sente essas contrações. Homem não dá luz, amados, mas as dores de parto figurado, é uma simbologia. Paulo está dizendo, olha, eu sinto as dores de parto. Quando Paulo escreve, ele faz, é como se fosse um paralelo, lá de Gênesis, com o que ele estava sentindo naquele momento, as contrações. Ele estava sofrendo. É como você, quando você vai tentar evangelizar alguém da sua parentela. Talvez você já tentou evangelizar o seu irmão, você já tentou evangelizar a sua irmã, você já tentou evangelizar o seu pai, a sua mãe, os seus vizinhos, o seu coleguinha da escola, e você prega, e você prega, e você prega, e você ora, e você jejua, e parece que não há mudança, parece que piora até. Você começa a orar, ao invés de haver transformação de vida, ao invés de você ver aquela pessoa abandonando o pecado, não, parece que piora, e não acontece nada. E aí você, ansiando ver aquela vida transformada, sendo cheia do poder de Deus, orando e falando dos feitos de Deus, da grandeza de Deus, da magnitude de Deus, você não vê isso. E aí você começa a sentir as contrações, a dor. Senhor, mas por que é tão cabeça dura? Senhor, mas por que não quer ouvir a Tua palavra? Senhor, por que está indo por esse caminho? Assim como Paulo, eu e você hoje, na atualidade, sentimos as dores de parto, igreja. Eu e você, nós sentimos. Talvez você está sentindo a dor de parto agora por alguém que você está tentando ganhar para o Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo para você, olha, não desiste não, continua orando, porque o tempo é de Deus. O milagre é no tempo de Deus. E é Deus quem vai trazer o sorriso no seu coração quando você vê a sua parentela se entregando aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. E aí Paulo escreve, Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você já viu o homem dar à luz, igreja? Eu acredito que não. Então Paulo está externando o seu sentimento. Até aqui nós estamos falando de mulher. Isaías 4:1 inicia dizendo, e 7 mulheres. 7 mulheres. Eu vou tentar ser breve. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, eu vou ler porque eu preciso trazer um entendimento e clareza à sua mente. Olha só o que Paulo escreve aos Éfesos, quando ele escreve, está registrado em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Preste atenção. A associação, a simbologia que ele faz em relação à mulher e à igreja. Mulher e igreja, guarde isso. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, sua mulher horrível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Paulo está trazendo essa simbologia. Ele associa a igreja de Cristo como uma mulher. Tanto é que Apocalipse, e depois eu vou explanar, Apocalipse capítulo 12, verso 1, diz assim, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Para você entender a linha de raciocínio, não deixe o inimigo roubar o que o Espírito Santo está te ensinando nessa noite. Assim como a sentença de Eva lá no início em Gênesis, foi que para ela gerar um filho, ela iria sentir muitas dores,
contrações. E Eva é uma mulher que também é figura da igreja atual, porque hoje, aonde são gerados filhos para Deus? Não é através, por meio da igreja, templo, 4 paredes, como eu disse. É através da ação da igreja em conjunto. Então, é na igreja de Cristo que são gerados os filhos para Deus. E é fácil gerar um filho para Deus, igreja. É fácil, você fala, olha, vem, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus e tudo Ele fará. E a pessoa entrega a sua vida a Jesus. É assim? Irmãos, assim como Eva teve muita dor para gerar filhos, a igreja de Cristo hoje ela tem muitas dores para gerar um filho para Deus. A igreja hoje está sofrendo, está chorando para conseguir gerar um filho para Deus. Um único filho. Então, quando as coisas estiverem difíceis, no sentido ministerial, de você ganhar uma alma para o Senhor, não se entristeça, porque isso é bíblico. É com muita dor que a mulher, a igreja, gera filhos para Deus. E mulher na Bíblia, em muitas passagens, é figura da igreja. A igreja é a mulher. Paulo faz essa comparação entre a mulher e a noiva, que é a igreja. Apocalipse, como eu disse, capítulo 12, verso 1, diz assim: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo do São João e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então João, na sua visão, ele descreve uma mulher vestida do sol. Sol, em várias passagens, é figura do próprio Deus ou do Senhor Jesus. Se você pegar Malaquias capítulo 4, você vai ver que o sol é figura de Cristo. E essa mulher de Apocalipse, ela está vestida, ela está adornada do sol. Ela está vestida do sol. Quando diz que ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, isso quer dizer que a mulher agora, ela tem o domínio, porque ela está vestida com a glória do Senhor Jesus, com a justiça do Senhor Jesus. Ela está vestida agora de autoridade, ela tem o domínio sobre a terra. E é papel dos cristãos tomar posse dessa glória, desse poder, dessa justiça, porque os cristãos, eles já estão governando nos lugares celestiais, e você sabe disso, não preciso dizer mais aqui. Nos lugares celestiais, a igreja de Cristo, ela governa juntamente com o Senhor nos lugares celestiais. Então, espiritualmente falando, não existe barreira que você não consiga vencer. Não existe problema na área espiritual que você não consiga vencer. Porque a noiva, a mulher, a qual você faz parte, não da igreja mundana, contemporânea, mas a igreja que se humilha aos pés do Senhor, ela está revestida de glória, justiça e autoridade, em nome de Jesus. É dessa igreja que eu e você fazemos parte, da igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto, amados, talvez até aqui você conseguiu compreender. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de quem? De um homem. Nossa, agora eu já sei que essas mulheres é figura da igreja, que foi deixada pelo Senhor para reinar, para fazer a diferença, para influenciar e não ser influenciada. Você já sabe que essas mulheres representam a igreja. Só que Isaías diz, profetizando, lançarão mão de um homem. Se você pegar, amados, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e 6, está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Lançar mão aqui simboliza querer a presença ao nome de Cristo, mas rejeitar os seus caminhos e a sua palavra. É viver de uma forma superficial a palavra de Deus. Ou seja, são 7 mulheres que é figura da igreja, que querem ser chamadas de cristã,
querem dizer que fazem parte, mas não querem verdadeiramente o Senhor Jesus. Preferem lançar mão, porque dá muito trabalho obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Ou seja, é um tipo de aproximação superficial. Querem os benefícios, mas não a transformação e a submissão ao governo de Cristo, para a qual nós somos chamados, para sermos submissos ao Senhor Jesus Cristo. Então essas 7 mulheres vão lançar mão do homem, e esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Ainda dizem assim: nós comeremos do nosso pão. Pão, você sabe, que é figura da palavra de Deus, ou do próprio Senhor Jesus, que é alimento. Jesus como pão da vida, João 6,35, ou em Hebreus 4,12 também. Então, dizer nosso pão, as mulheres estão dizendo: olha, eu sei que existe esse pão, eu sei que existe uma palavra, mas nós queremos ser chamadas, de igreja, queremos dizer que fazemos parte da igreja, mas nós queremos interpretar a palavra ao nosso bel prazer. A palavra de Cristo, olha, deixa de lado, joga para debaixo do tapete, porque é muito dura. Não dá para pregar esse evangelho, as pessoas não querem. Eu quero um pão mais light, um pão mais superficial, um pão que é agradável aos ouvidos, que faz afago ao coração. Vamos lançar mão desse homem, porque nós queremos comer do nosso pão. Não queremos esse pão, palavra, porque é muito duro, é muito pesado, eu não estou preparado para ouvir. Porque quando eu ouço esse evangelho, a minha carne treme. Então, elas preferem lançar mão. Será que você está vendo algo diferente para os dias atuais? Será que o profeta Isaías, com tantos anos atrás que ele escreveu, de repente profetizando, está muito diferente nos dias atuais, igreja? Será que é muito diferente a situação da igreja nos dias de hoje? Aleluia! E aí o Espírito Santo quer perguntar para você essa noite: de qual pão você tem se alimentado? Qual pão tem sido o seu alimento? Onde você tem ido buscar o alimento espiritual? Será que é qualquer influenciador no YouTube, no Instagram, que vai saciar a sua sede por Deus, a sua fome por Deus, a sua sede por conhecimento? Comece a valorizar os seus líderes, que foram levantados através e por meio de muita dor, de muito sofrimento, de muita luta. Valorize os seus pastores que estão aqui, os seus líderes, a irmã de oração, valorize. Eu quero perguntar para você: qual o pão que você quer essa noite? Aleluia. Qual o pão que você quer? O que afaga ou que te confronta, corrige e transforma a sua vida? Aleluia. Responda para o Senhor. É um exemplo de religiosidade seletiva, amados. Querem benefícios espirituais sem submissão, o nome de Cristo sem a cruz, o fruto sem a disciplina. As mulheres hoje, ou a igreja contemporânea, elas rejeitam o pão verdadeiro. Têm rejeitado o pão verdadeiro. E qual é o respaldo bíblico para isso? Para não ficar nas minhas palavras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 5 diz assim: preste atenção, igreja. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aleluia. Então, se eu sou servo de Deus, se eu conheço as Escrituras, eu não posso me escandalizar com o que está acontecendo, amados, nos dias atuais. Porque só está se cumprindo a palavra. Muitos estarem se perdendo é cumprimento da palavra. Mas o Senhor é tão misericordioso conosco, com esse ministério pequeno, que mais uma vez o Senhor hoje fala conosco, para nós não sairmos da igreja verdadeira. E quando eu falo igreja verdadeira, não é as 4 paredes, mas é o ajuntamento dos santos. Talvez está difícil para você fazer parte do ministério pequeno, porque as pessoas têm buscado ministérios grandes, adornados, enfeitados. Não sinta inveja. Busca uma igreja bíblica, amados. E eu creio que a Renovo é uma igreja bíblica, que prega a verdade.
sem rodeios. Se nós pregássemos aqui teologia da prosperidade, quem sabe já teríamos até filiais. Foi e nunca será o propósito da Igreja Cristã Evangélica Renovo. Aleluia. E quando eu falo que para mim é difícil reter essa palavra, irmãos, é porque eu sei que essa palavra vai contra tudo e contra todos aí fora. Vai contra essas megas igrejas que trazem os seus artistas e tem eles como troféu. Eu prefiro ter a presença do Espírito Santo sobre a igreja. Eu prefiro ter a presença do Espírito Santo. Eu prefiro ser direcionado pelo Espírito de Deus. Eu não faço questão de ser visto, porque uma vez que você quer ser visto, significa que Cristo está em segundo plano. E se Cristo está em segundo plano, pode ter certeza que não há espaço para a ação do Espírito Santo na sua vida. Quando o meu ministério, ele aparece mais do que Cristo, alguma coisa está errada. E isso não vem de Deus. Aleluia. Quantas são as pessoas que têm apostado a sua carreira como pregador ou como cantor na mão de homens, buscando estratégias e ferramentas para crescerem de alguma forma, e se esquecem que quem dá o crescimento é Deus. Se Deus quiser soprar o seu nome hoje, Ele vai soprar nos 4 cantos da terra, porque Ele é Deus para isso. Jesus pegou 12 homens simples, e Jesus transformou esses homens nos homens mais conhecidos da face da terra, e os seus nomes são lembrados até aos dias de hoje. E naquela época não existia mídias sociais. Deus não precisa de mídias sociais para tornar alguém grande, caso haja propósito. Deus não precisa de artifícios humanos. Deus vai levar você a lugares específicos e grandiosos, se Ele quiser. Não dependa do homem. Porque de repente você olha para o homem e você diz, não, lá é o meu passaporte para chegar do outro lado. Está depositando sua fé em homens? O seu futuro, o seu ministério na mão de homens? Vai se frustrar. Porque se o senhor quiser levantar o Lindenberg como evangelista para essa nação ou para o mundo, Deus vai soprar o nome do Lindenberg. Deus vai ver a administração do Lindenberg. E Deus vai usar alguém para ajudar o Lindenberg, para soprar o ministério do Lindenberg. Assim como qualquer um de vocês está sentado aqui. Aleluia. Por que a igreja não está dando glória? Aleluia. Obrigado, Deus, por essa palavra. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não tenho nada contra louvor, tá? Eu gosto porque engrandecer a Deus por meio das canções é bíblico, é muito bom. Mas assim como em alguns lugares as pessoas vão só por conta do show, hoje você vê ministrações da palavra que é só assim. Não, entrega o seu coração a Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, Ele vai mudar a sua vida. Deus é com você, Deus está todos os dias com você. E fica essa repetição. E as pessoas vêm para a igreja, saem do mesmo jeito que entrou, sem entendimento da palavra, aí o inimigo vem, não tem palavra para confrontar. Porque não amadureceram, porque não cresceram na palavra de Deus. E aí, o texto de Isaías diz assim, e nos vestiremos de nossos vestidos. Vestido, amados, na palavra de Deus, está associado à justiça, à pureza, a caráter, a santidade, a uma fé não fingida. Só que essas 7 mulheres, ou a igreja contemporânea, não quer se vestir da justiça de Deus. Elas querem as suas próprias vestes, que acham mais bonitas. Hoje você vê que as igrejas, pela falta de santo específico, tem que arrumar alguma forma para trazer pessoas para dentro da igreja. Então você vê alguns cultos específicos, as igrejas, as pessoas enfeitam a igreja, colocam luzes que não acabam mais, porque tem que arrumar algum artífice para trazer as pessoas. Principalmente nós vemos nos cultos de jovens, porque os jovens não oram mais, não leem mais a Bíblia, não buscam mais a Deus. Então tem que ter um artífice para substituir a pregação genuína do Evangelho. Não tem poder de Deus, não tem manifestação do poder de Deus, não tem palavra para ser ministrada.
E só sabem entrar na igreja e ficar com a mãozinha levantada e chorando, olhando para as luzes e dizendo: vem Jesus, obrigado Jesus, ai como é bom. E não amadurecem. Irmãos, eu falei para o Senhor, se for para mim continuar pregando, eu não vou mais reter a palavra. Eu vou entregar como ela é. Doa quem doer. Eu não vou mais ter preocupação se a palavra que vem do altar do Senhor, do trono de Deus, não vai ser interpretada de uma forma positiva. Eu não vou mais preocupar com isso. O Senhor me chamou assim, o Senhor me entregou essa palavra, eu vou continuar pregando assim. Esse é meu estilo, é meu jeito, amado. Você não vai ver eu sempre com um sorrisinho dizendo: ai, Jesus te ama. Ai, não. Quando Jesus chamou os discípulos no monte, ele deixou bem claro: quer, me segue, não quer? Foi assim ou não foi, igreja? Então, essas mulheres, a igreja atual quer se vestir com suas próprias vestimentas, porque elas não têm poder de Deus e precisam maquiar, precisam de alguma forma enfeitar, porque não tem poder de Deus. E aí o cristão verdadeiro, quando ele olha essa situação, talvez ele não consiga demonstrar no meio dos seus irmãos, na igreja, mas na sua vida particular, ele chora, ele sofre em ver o estado da igreja de Cristo. É um movimento tão grande, capaz de te engolir. Você tem lutado para pregar o verdadeiro evangelho, irmão? Você tem lutado para tentar se manter santo? É uma luta diária, irmãos, que eu e você temos que escolher, aleluia. E elas não querem se vestir com as vestimentas que Cristo oferece. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Nós temos que nos despir dessa vestimenta externa, adornada, colorida, que atrai as pessoas não pela parte espiritual, pelo amor a Deus, pela verdadeira conversão, mas pela atração. Temos que nos despir e nos desvestir com as vestes que o Senhor nos deu quando nós morremos para esse mundo. Olha o que diz em Apocalipse 19, 7-9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, ou seja, mulher, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado que eles são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor concede a você nessa noite a se vestir do linho fino, puro e resplandecente, aleluia. O Senhor convida você a se vestir dessa vestimenta de santidade essa noite. Queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Isso expressa identidade sem submissão. Só queremos ser chamadas pelo teu nome. É a igreja atual, é a igreja contemporânea, só quer ser chamada pelo nome de Cristo. Só quer dizer que é cristã, mas não tem nada de cristã. Elas querem o nome, mas não o governo. Querem ser associadas a Cristo, mas não conformadas a Cristo. Querem o rótulo de povo de Deus, mas rejeitam o pão verdadeiro, que é a palavra que confronta, a veste verdadeira, que é a justiça que vem dele, e a aliança real, que é a renúncia, obediência e carregar a sua cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso, igreja? Será que você não está cansado de tanta baboseira que é pregado aí nas redes sociais? Será que você pode glorificar Deus por essa palavra? Se o Senhor está trazendo essa palavra para mim e para você, é porque o Senhor ama e o Senhor cuida daqueles que são seus, para que nós não venhamos nos contaminar com esse mundo. É por isso. E aí, o texto vai dizer, tira o nosso opróbrio. Opróbrio é vergonha, é desonra, é reprovação pública. Quero dizer que eu sou a igreja, quero dizer que eu sou de Cristo, quero dizer que eu visto as vestimentas de Cristo, e ainda assim não quero passar vergonha. Tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. Querem os benefícios espirituais e reputação, mas não estão dispostos a se submeter à palavra, à justiça e à cruz.
Irmãos, o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite? Eu creio que quando eu estudo a palavra de Deus, que Jesus está próximo de buscar e arrebatar a sua noiva. Só que muitos têm se perdido na caminhada. Paulo fala dos ventos de doutrina, porque aquele que não está enraizado, que não aprofundou as suas raízes, sua fé em Cristo, na rocha que é Cristo, todo movimento que acontece ele abraça. É igual avestruz. Olhou para o chão, brilhou, ele mete a boca. Eu e você, como servo de Deus, não podemos nos deixar levar por qualquer movimento que acontece aí fora. Lembre-se, o conceito de igreja são os chamados para fora. Eu e você temos que influenciar, em vez de nós sermos influenciados. E talvez você está tão triste, prostrado, porque as coisas têm dado errado para você, e você está sem força para ser um influenciador, mas se preocupa não, porque o Espírito Santo está dizendo para você, olha, eu sou aquele que renova as suas forças, te capacito, te coloco de pé, e eu não vou permitir que você se associe à igreja corrupta, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus tem pão para mim e para você, aleluia. Jesus tem veste de justiça. Ou Jesus não queira a de igreja para mim e para você. Aleluia. Não queira ir atrás do movimento, onde só tem barulho. Queira estar onde existe a presença do Espírito Santo. Queira estar onde você tem a certeza que você vai garantir a sua salvação. Queira estar no lugar onde você vai ter a certeza que você vai ter uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. Queira estar numa igreja que você vai ter a certeza de que o milagre pode acontecer. Queira estar no meio de uma igreja onde existe o poder de Deus. Aleluia! Olha só o estado da igreja do Senhor. Estava até compartilhando com a pastora Grace. Não teve como não ver o ministério de louvor, que é para esse lado. Escreveram uma música, uma parte onde que diz que o Zé entrou. E outra parte usa uma saudação que é usado na Umbanda. E aí os cristãos têm que parar e pesquisar na internet, buscar alguém para saber se é de Deus ou se não é. Olha o estado da igreja. Sendo que nitidamente você vê, não tem Deus nesse negócio. Não foi inspirada por Deus. Deus está longe disso, aleluia. Muito longe. Deus está aqui, com você na simplicidade da sua adoração. Irmãos, vamos adorar a Deus, seja pregando, seja louvando. Hoje as pessoas têm ficado muito técnicas, se preocupadas se vão errar a nota, elas querem sair bem na foto, no vídeo, e quando nós nos preocupamos com isso, não existe espaço para nós renunciarmos e adorarmos a Deus verdadeiramente, irmãos, porque vamos estar preocupados com a técnica. Adorar a Deus é você se entregar. Eu não sei cantar, não sei adorar a Deus, não sei fazer nada disso. Muitos irmãos não sabem também, mas as pessoas têm que ter a liberdade de entrar aqui e não serem observadas pela falta de técnica. Elas têm que ter a liberdade de adorar a Deus. E a igreja está muito técnica. Não, olha só, não erra aquela nota. Olha, faz isso, faz aquilo. Não, só o vestimento tem que estar assim, tem que estar assado. Sendo que louvor é gratidão a Deus. Por um livramento, por uma conquista, pela cura de uma enfermidade, louvor é para isso. Davi, ele saía salmodiando quando ele vencia uma guerra. Quando no Novo Testamento você vê que os irmãos louvavam a Deus quando acontecia uma cura. Quanto tempo faz que você tem se preocupado com a técnica, aleluia, e não tem adorado a Deus? Quanto tempo faz que você tem feito gestos e pose para sair bem na foto, mas não tem se entregado verdadeiramente a Deus? Faz quanto tempo, em nome de Jesus, que você verdadeiramente tem buscado intimidade com Deus e tem orado e se consagrado e tem aberto mão desse celular? Faz quanto tempo, em nome de Jesus? Porque não tem como nós dizermos, irmãos, que nós temos comunhão com Deus se nós passarmos 24 horas assim, ó. Não tem como. Eu queria que você fechasse seus olhos.
mediante o que foi ministrado aqui, você como igreja, como noiva de Cristo, aleluia, qual é a sua real situação com o Senhor Jesus Cristo? No fundo, seja sincero com Deus, seja sincera com Deus. No fundo do seu coração, o que a sua alma deseja? Será que você tem desejado que o seu ministério apareça mais do que o Senhor Jesus? Seja sincero, seja sincera. O que você tem feito com as suas horas vagas? Será que você não é mais uma pessoa que facilmente tem sido atraído pelos movimentos desse mundo? Será que você não é mais uma pessoa que vê o brilho e corre atrás e tem se esquecido do primeiro amor, da sã doutrina, da simplicidade do Evangelho? Ou Jesus está com saudade de você, de quando você se prostrava